Tal como o NumPy, a biblioteca Pandas, ela já vem carregada com uma série de funcionalidades que permitem trabalhar com dados de maneira rápida e eficiente. E como o Pandas e o NumPy, eles são intimamente relacionados, né? Eu falei que o NumPy é um pouco da espinha dorsal por detrás do Pandas. A gente vai ver que, primeiro de tudo, é possível utilizar todas aquelas funções que a gente viu no NumPy, np.sum, np.diff, np.unique, sendo aplicado diretamente às séries de dados. Então, se eu pegar aqui e colocar um random seed 42, criar de novo uma série que seja de dados aleatórios, random.rangeInt, e aqui eu vou colocar 10 dados aleatórios e tamanho 10. Se eu pegar essa série aqui, opa, coloquei um Szinho aqui a mais. Se eu pegar essa série aqui e aplicar, por exemplo, me dá a soma dos dados da série, np.sum, ele vai pegar e calcular. Me dá o diff entre os elementos da série, ele vai pegar e calcular. Me diz quais são os valores únicos dessa série, ele vai pegar e vai calcular. E até mesmo funções que a gente viu da álgebra linear, por exemplo, assumindo que a série seja um vetor unidimensional, eu posso pegar aqui e tirar a norma desse vetor. E as outras funções que a gente viu, se eu quiser aplicar seno sobre a série, assumindo que são vários valores de ângulos radianos, eu consigo aplicar. Então, em essência, as funções que a gente viu lá no NumPy, que podem ser aplicadas em arrays, funcionam aqui também. Grande diferença, né, é que algumas funções a gente viu as funcionalidades do axis, mas como uma série ela é uma estrutura unidimensional, aqui não vão ser aplicados esses cálculos com os eixos específicos. E entretanto, no Pandas, diferente do NumPy, a maior parte dessas funcionalidades vem no formato do que a gente chama de métodos. E métodos são funções, como np.sum, que estão diretamente associados a um objeto série, ou seja, o valor que você está armazenando numa variável. Então, dessa forma, existe uma equivalência entre os métodos ou as funções do NumPy com os métodos que estão disponíveis no Pandas para serem aplicados no série, que é o que a gente meio que vê aqui nessa tabela de equivalências. Então vamos explicar isso aqui. Por exemplo, o np.min, que a gente sabe que a gente pode fazer np.min série para calcular a média de uma série, eu posso fazer de maneira completamente equivalente aqui, vou colocar um print, um série.min, abre e fecha parênteses. E aí você vai ver que ele vai me retornar exatamente os mesmos valores. Da mesma forma, eu consigo pegar aqui, por exemplo, um série.quantile e colocar o valor 0.1, que era um parâmetro da função quantile lá. E aí tirar o valor do primeiro quartil dessa série. E aqui a gente colocou quais são as equivalências diretas entre as funções do NumPy e os métodos do Pandas. Vocês vão ver que tem algumas que estão marcadas como NA. Por exemplo, count non-zero é um NA, porque a gente não tem. Se eu pegar uma série aqui e tentar fazer série.count non-zero, e rodar isso aqui, você vai ver que ele dá um erro. Entretanto, o Pandas tem uma outra função que é similar, mas não é igual, que é o count, que a gente já vai ver em um segundo. E assim, lógico que se não tem a função no Pandas, você pode aplicar a função do NumPy. Mas se tem a função do Pandas equivalente, eu sugeriria você tornar um hábito utilizar a função do Pandas equivalente, que são as que estão colocadas aqui, porque isso vai ser especialmente útil quando a gente estiver trabalhando com data frames. Mas, como eu falei, há alguns métodos que estão disponíveis no Pandas que não estão disponíveis no NumPy. E esses métodos eu coloquei os principais aqui.
Então a gente tem, o primeiro de todos é o describe. Opa. E o objetivo do describe é que ele gere uma descrição estatística da minha coluna de dados. E o que compõe essa descrição estatística? Então a gente tem a contagem do número de elementos, a média dos valores totais da série, o desvio padrão dos valores totais da série, o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o valor máximo, além do tipo de dados dessa série. Então, o describe ele me dá um resumo estatístico da série. A gente também o série.mode, que me dá a moda da série, que nesse caso é o valor 6. Note que tanto aqui quanto aqui, o pandas, desculpa, que está no Python, ele não me devolveu um valor associado a esse cálculo, mas sim uma nova série de dados, tá? Então só tomem cuidado quando vocês forem acessar esses dados. A gente tem o count, e o count na série é diferente do count non-zero que a gente tinha no NumPy, porque o count non-zero ele conta o número de elementos que não são zeros, enquanto que o count do pandas ele conta os números de elementos que não são nulos, tá? Então ele vai incluir o zero nessa contagem. A gente viu que a gente tinha o unique, né? Que aqui também existe, para me devolver a lista, ou nesse caso o array, de valores únicos que compõem a série. Mas existe um outro método, que é o nUnique, que me dá o número de valores únicos na série. Então, ao invés da lista de valores únicos, o número total de valores únicos, que nesse caso é 6. De 10 valores, eu tenho 6 que são valores únicos. A gente tem uma outra funcionalidade útil que é o value counts. Se eu pegar uma série e aplicar value counts aqui, ele vai me dar o número de vezes que um determinado elemento aparece naquela série. Então, por exemplo, o valor 6 aparece 3 vezes na série, o valor 7 aparece 2 vezes, o valor 4 aparece 2 vezes e os demais aparecem uma vez. E veja que aqui ele me devolve uma série de dados, de novo, onde os índices são os valores que ocorrem na série e os valores são o número de ocorrências daquele valor na série. A gente tem uma outra funcionalidade que é bastante útil, que é o clip. E o clip, você pode pensar nele como uma função que vai. Existe a expressão em inglês clipar, mas que vai cortar os valores de dados da série entre dois intervalos. O que isso quer dizer? Que a gente pode passar um valor de lower, um valor mínimo, e um valor de upper, um valor máximo, que podem ser aplicados à série. Por exemplo, se eu aplicar aqui 4 e 6, o que ele vai entender? Ele vai entender que todos os valores da minha série, quando a gente for construir ela, devem estar no intervalo de 4 a 6. Ou seja, todo valor que tiver abaixo de 4 na série, e aqui eu vou colocar um print da série e o série clip, só para a gente poder comparar os dois, todos os valores que estiverem abaixo de 4 ou do valor inferior na série, ele vai converter para o valor inferior. Então, nesse caso, veja que o valor do índice 1, que era 3, ele converteu para o valor 4. E todos os valores que estiverem acima do valor superior, que é 6, ele vai mudar para o valor superior. Então veja que no índice 2 nós tínhamos o valor 7 e ele foi modificado para o valor 6 aqui. Inclusive, isso aqui pode ser também outra coisa que eu posso aplicar em place, igual a true, porque no caso isso me devolve uma nova série de dados. Eu tenho ainda outros cálculos, um outro cálculo diferente do diff e do CumSum e CumMinimum, que é o PCT Change. E o PCT Change, que a gente pode colocar aqui, o que ele é? É o percentual de mudança de um valor com relação ao valor anterior. Então, vou olhar para a minha série. Do valor 6 para o valor 3, pensa quanto que caiu aqui. Caiu 50%, né? A modificação de valor. Então, aqui ele me dá qual foi essa modificação, menos 50%. Então, veja que ele já faz o cálculo da diferença entre o valor anterior, entre o diff, né, o delta entre valores, entre o valor novo e o valor anterior, dividido pelo valor anterior, que é 6. E aí ele me dá aqui o cálculo, que é o menos 50%.
tá? E ele vai fazendo isso elemento a elemento. Tanto é que aqui 133% é porque ele está fazendo a diferença entre o valor 7 e o valor 3. Essa diferença é 4. 4 dividido por 3 é 1,3333 que você está vendo aqui. Existe um último, que é bastante útil também, que é o shift. E o shift, em essência, o que ele faz é o desvio da minha série com relação a um determinado número de valores. Então vamos ver isso. Se eu fizer shift 1, veja o que ele vai fazer. Antes, o valor 6 estava associado ao índice 0. Como eu dei Shift 1, o valor 6 passa a estar associado ao índice 1. Então, ele deslocou para frente a minha série e ele preencheu como nulo no valor do índice 0. Se eu olhar para o último valor aqui, que era o índice 9, o valor era 4. Veja que o valor 4 deixou de existir porque a série não tem índice 10. Então, ele deslocou a minha série para frente. Da mesma forma, eu poderia ter feito um shift menos 1 aqui e ele teria deslocado o meu índice para baixo, deslocado o meu valor para baixo aqui. E aí você vê que o último valor, que era o 4, passou a estar no índice 8 e o índice 9 aqui passou a ter o valor nulo. Então aqui você até consegue pensar, a partir do shift, como que você calcularia o PCT change, né? Você pode pensar, ó, série.diff me daria o delta entre os valores. Se eu dividir isso aqui por série.shift1, que eu estou deslocando os meus valores para frente, o que isso aqui vai me dar? Vai me dar exatamente o meu PCT change aqui. Então, até essa combinação de funções me dá o resultado dos cálculos. E há ainda outras funcionalidades que eu não mostrei aqui. Tem umas que são mais desconhecidas, né? Por exemplo, a função ismonotonic, que checa se uma série de dados aumenta monotonicamente. N-largest, que pega o número mais alto dos N maiores, então pega o terceiro maior, o segundo maior e assim vai. Mas é muito difícil você conhecer tudo que realmente existe, e conforme você resolve problemas e programa cada vez mais, você passa a conhecer mais dessas funcionalidades. Entretanto, eu até destacaria um método adicional de séries que eu acho que vai aparecer com certa frequência para a gente, que é o replace. Que quando eu pego aqui uma série, e opa, eu coloquei um ponto de interrogação, vou fechar aqui. Eu posso aplicar aqui o ponto replace e passar para esse cara um dicionário falando como que eu quero substituir os dados. Por exemplo, vamos supor que eu queira substituir o valor 6, que aparece algumas vezes aqui, pelo valor, sei lá, opa! E aí eu rodo o replace aqui, tá vendo? Ele substitui todas as ocorrências do valor 6 pelo valor que eu colocar aqui no replace. Isso vai ser particularmente importante quando a gente estiver trabalhando com especialmente campos de texto, que a gente quer fazer substituição de um inteiro para texto ou alguma coisa desse tipo. Mas de resto, para conhecer cada vez mais das funções, a gente tem que trabalhar cada vez mais com pandas. A outra funcionalidade que vale a pena destacar é o do short values, que em séries ele meio que o poder dele vai estar extremamente limitado, mas quando a gente olhar para data frames, a gente vai ver ele sendo muito mais útil, que é se eu pegar aqui série e colocar um sort.values e colocar, abre e fecha parênteses aqui, e colocar, você vai ver que ele vai fazer com que a minha lista seja ordenada de acordo com os valores dos elementos dela. Minha série seja automaticamente ordenada. E eu consigo, inclusive, colocar aqui um ascend, para, por exemplo, colocar o valor false, para que ele seja ordenado de forma inversa. Em séries, eu acho que tem pouca utilidade trabalhar com esse cara aqui, mas em data frames a gente vai ver ele aparecendo com certa frequência. De resto, eu acho que o caminho é ir programando e aprendendo cada vez mais como trabalhar com funcionalidades do Pandas.